Nosso assunto de hoje é hidrostática. Está ali na página 33. Alguém sabe o que é isso, hidrostática? Se tivesse que explicar para a família no Natal, tua avó te pergunta, netinho, tu que está estudando, o que é hidrostática? O que tu responde para tua avó? Cala a boca, avó, come esse peru, né? Não, tô brincando. Não, se tu tivesse que dizer com educação, né? Hoje é o dia, né? Não, hidrostática, ó. Hidro, dá ideia do quê? Água. Aqui no caso é um pouquinho mais geral. Pode ser qualquer fluido. E estático, dá ideia do quê? Parado. É isso aqui. Água parada. Dengue, né? A gente vai falar de falando isso de um jeito mais adulto, a gente vai falar de fluidos em equilíbrio. Olha só que adulto isso. Tá, líquidos ou gases de boa na lagoa. Se a água estiver escorrendo dentro de um cano, daí é hidrodinâmica, que é água em movimento, que daí não está no programa. E caiu em janeiro desse ano. A URGS esse ano, todo ano tem uma questão de hidrostática, tá? Em janeiro desse ano, a URGS colocou uma questão de hidrodinâmica, que é líquidos em movimento. Isso não está no programa. Eles anularam a questão? Não, né? Pô, aí tu quer demais. Tu quer o quê? Respeito com o aluno? Não, né? Pelo amor de Deus. Tu vai querer o quê? Papel higiênico no banheiro depois, quando tu passar. Isso é demais também, né? Agora posso dar real. Agora vocês já se inscreveram, não tem volta, posso dar real, né, gente? Papel higiênico, leva um rolinho de papel higiênico contigo, tá? Onde tu for. Inclusive, um colega meu, Física 4, tinha que entregar o relatório, ele foi no banheiro antes da aula. Ele voltou do banheiro dizendo, vamos ter que imprimir outro relatório. Façam a matemática. Tá? Mas vamos lá. Daí, olha só, o primeiro conceito que a gente precisa revisar para falar de hidrostática é o conceito de pressão. O que é isso? Sempre que tu tem uma certa superfície, tu tem uma área, daí tu vem aqui e tu vai, pressionar uma certa área. Tu vai fazer uma força aqui. Sempre que tu pressiona, ou seja, que tu faz uma força numa área, que tem uma força espalhada numa superfície, a gente diz em física que existe uma certa pressão. E como é que a gente calcula o valor dessa pressão? É justamente a força dividido pela área. Então, sempre que tem uma força espalhada numa superfície, é uma pressão. E a força dividido pela área te dá o valor. Qual que é a unidade aqui? Força a gente usa em newtons. E a área a gente usa normalmente em metros quadrados. Daí a unidade de pressão vai ser o quê? Newton dividido por metro quadrado fica como? Newton por metro quadrado. Super criativo. Isso pode aparecer para vocês com o nome de Pascal, justamente. São sinônimos, tá? Então dizer que tu tem 2 newtons por metro quadrado é o mesmo que dizer que tu tem 2 pascais. Então, por exemplo, se eu fizesse uma força de 8 newtons e fosse uma área de 2 metros quadrados, qual que seria a pressão? São 8 newtons em 2 metros quadrados, 8 por 2 vai dar 4. Faz sentido, né? Se são 8 newtons em 2 metros quadrados, tu tem 4 newtons por metro quadrado, né? Que tu poderia chamar de 4 pascais. Todo mundo confortável com isso, gente? De certa forma, a pressão te diz o quão concentrada está a força. Por exemplo, eu nesse momento estou apertando o chão com o meu peso. Estou fazendo uma força no chão. Se eu quisesse achar a pressão que eu faço no chão, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a força que eu faço no chão, que é o meu peso, uns 750 newtons, e dividir pela área dos meus 2 pés. Se eu ficar num pé só, mudou a força que eu estou fazendo? Engordei porque ergui a perna. Não, né? Mas mudou a área? Sim. Inclusive, se os meus pés forem iguais, agora eu tenho o quê? Metade da área, né? E notem que a área está embaixo na fórmula. Se tu tiver menos... Cadê? Se tu tiver menos área, isso significa mais pressão. Inclusive, metade da área quer dizer o quê? O dobro da pressão. Te diz que a pressão é inversamente proporcional à área, né? Então, quanto mais concentrada está a força, quanto menos área, mais pressão tu tem. Na vida, sempre que tu quer cortar, furar, quebrar alguma coisa, o que importa não é a força, o que importa é a pressão. Se tu quer furar alguma coisa, tu quer uma força bem concentrada, tu quer uma pressão grande.
O que é afiar uma faca? É deixar ela mais fininha, né? O que tu está fazendo? Tu está reduzindo a área, porque daí isso vai aumentar a pressão. Daí a força está concentrada, é por isso que abre caminho no meio das células, vulgo corta. Por que uma agulha fura? Que é pontuda. No fundo é isso, né? Ela tem uma área pequena, então a pressão é grande, a força fica concentrada. O nosso tato depende da pressão. Se tu pegar aqui um lápis, por exemplo, fizer isso aqui, ficar apertando assim, tu está fazendo a mesma força dos dois lados, senão o lápis sai andando. Mas essa mão dói mais do que essa, porque a força é igual, mas a área é menor. Se aqui tem menos área, isso quer dizer o quê? Mais pressão, daí a força está mais concentrada, tu sente mais. Nosso tato depende da pressão. É por isso também que aqueles caras que deitam em cama de prego não morrem espetados. São muitos pregos, então a área não é tão pequena assim. A pressão, a força em cada prego não é tão grande assim. Então a pressão não é tão grande, não é suficiente para furar. Agora, se tu pegar o cara e deitar ele num prego só, daí a área é pequena, né? Daí a pressão é grande, daí vai furar. Então furar, quebrar alguma coisa tem a ver com isso. Sabe aqueles filmes americanos que tem uns caras com umas raquete no pé para andar na neve? O que acontece? Qual que é a ideia da raquete? É aumentar a área. Daí a força não fica tão concentrada, ela não abre caminho no meio da neve, por isso que não afunda. É por isso também que quando tu vai andar de salto alto na grama, sempre me acontece, o que acontece? Acontece, o salto, a área é pequena, né? Então a pressão fica grande, a força concentrada abre caminho no chão, por isso que afunda. Não sei se vocês já viram, tem um negócio bagaceiro que vem na internet, que é uma coisinha de plástico que tu coloca no salto alto, assim, pra aumentar a área. Sabe aquela rodinha de... Sabe quando tu compra uma pizza? Tem aquela rodinha que segura a tampa da pizza, aquela rodinha de plástico. Tem uma coisa assim que tu encaixa no salto alto. Daí ele aumenta a área do salto e tu consegue andar na grama sem afundar. Olha só. Por que tu andaria de salto alto na grama, né? Mas enfim. Posso ir adiante? Há um casamento na grama? Tá, mas desse o objetivo é ficar elegante e colocar um troço de plástico no salto alto, meio que tira o propósito da coisa, né? Mas enfim. Tá aqui tranquilo, gente? Tá. Tem até uma piada que tem a ver... Vocês lembram da piada? Vamos revisar as piadas também, né? Diz que os físicos estavam brincando de esconde-esconde no céu, conhecem essa? Daí o Einstein vai contar assim e Newton resolve se esconder. Só que o Newton vai abrir um armário, pô, tá o Galileu dentro do armário e agora? Não dá. Vai entrar no arbusto, já tá o Coulomb ali, meu Deus do céu. Vai lá num canto, tá o Arquimedes, onde é que eu vou me esconder? Daí o Newton, sendo o Newton, teve uma ideia. Ele puxa um pedaço de giz do bolso, faz um quadradinho de 1 por 1, assim, e fica esperando. Daí o Einstein, babapá, 1, 2, 3, Newton, trouxa. Daí o Newton, não senhor, Newton por metro quadrado, tu achou o Pascal. Boa, né? Muito boa. Então, Newton por metro quadrado. É a vida, né? Pascal é o nome de pessoa, isso. Então, olha só, gente. Uma outra coisa que aparece quando a gente fala de pressão, uma outra unidade que pode aparecer para vocês é o ATM. Alguém sabe o que é isso? Um ATM? É de uma atmosfera. O ar dessa sala, tem moléculas de ar se batendo em volta do teu corpo, o ar dessa sala está pressionando. Ele cria uma pressão no teu corpo. Um ATM é mais ou menos a pressão que o ar dessa sala está fazendo em vocês. Isso aqui, gente, não precisa saber de cor, tá? Se precisar, a questão vai te dar. Mas isso vale aproximadamente 10⁵ pascais. São 100.000 pascais. Isso é muita coisa, tá? O ar em volta de ti faz uma pressão gigantesca. Tu só não está sendo esmagado porque existe ar dentro do teu corpo também fazendo uma pressão. Existe um ar fora de ti, batendo no teu corpo, querendo te esmagar, mas existe ar dentro do teu corpo querendo te explodir. Olha que reconfortante, né? Deu uma coisa, compensa a outra. Querem ver? Ó, para ver o quão forte é a pressão do ar dessa sala, me empresta isso aqui, por favor. Se tu pegar um copinho, pegar um sol vai ficar mais fácil. Se tu pegar um copinho, o que acontece?
Existe ar por fora do copinho, as moléculas batendo nele, então tem uma pressão externa que está querendo esmagar o copinho. Mas existe um ar por dentro do copinho, que é uma pressão interna querendo abrir ele. Uma coisa compensa a outra, por isso que o copinho está de boa na lagoa. Agora, se eu vier aqui e eu tirar o ar de dentro do copinho, o que acontece? Existe o ar de fora querendo esmagar e não tem ninguém por dentro segurando, né? Então vai acontecer isso aqui, tá vendo? É importante vocês se darem conta que quando eu faço isso, gente, não sou eu que estou chupando o plástico, tá? O ar que sai de dentro não puxa o plástico junto. O ar que sai de dentro só deixou o caminho livre para o ar de fora conseguir esmagar. Então é o ar dessa sala que está esmagando esse copinho, tá? O ar está o tempo inteiro querendo fazer isso aqui com vocês. Ele só não consegue porque existe uma pressão interna que compensa. Obrigado. Mas tem um detalhe. Essa aqui, gente, é a pressão atmosférica a nível do mar, tá? Ela depende de onde tu tá. Por isso que eu fiz esse terreno meio holístico aqui. Se tu pegar, por exemplo, o ar, gente, perto do chão, as moléculas de ar estão bem juntinhas por causa da gravidade. Mas mais longe do chão, o ar vai ficando mais rarefeito, né? O ar tende a se concentrar mais perto do chão. Então, se tu tiver, por exemplo, aqui no chão, a nível do mar, a pressão é aproximadamente 1 atm. Agora, se tu estiver no alto de uma montanha, será que a pressão é mais ou menos que 1 atm? Menos. Vocês podem pensar que existe a atmosfera aqui em volta da Terra. Se tu está a nível do mar, tem tudo isso de ar em cima de ti, te apertando, te pressionando. Se tu está no alto de uma montanha, só tem isso de ar em cima de ti, fazendo pressão. Então, no alto de uma montanha, a pressão vai ser menos que 1 atm. E assim vai. Se tu cavar um buraquinho aqui, dentro desse buraco vai ser o quê? Mais ou menos de 1 atm. Mais, né? Opa. Mais de 1 atm. Porque agora tem um monte de ar em cima de ti te pressionando. É por isso também que é mais fácil ferver água no alto de uma montanha que no nível do mar, né? De certa forma, se tu pegar uma panela com água, existe aqui a água, para a água ferver, as moléculas da água têm que conseguir se soltar do líquido para o ar. E o ar aqui em cima da panela fazendo pressão dificulta isso. Então, mais pressão em cima da panela torna difícil ferver a água. A nível do mar, tu precisa chegar a 100 graus para a água ferver. No alto de uma montanha, como é menos pressão, é mais fácil para a água ferver. Então, tu chega a tipo 80 graus, a água já está fervendo. Por isso que a temperatura de ebulição depende da pressão, né? Se tu pegar a Holanda, que fica abaixo do nível do mar, a água ferve o quê? Mais de 100 graus. É, tipo 101, 102, né? Muito emocionante. Mas é mais de 100, né? Essa que é a ideia de cozinhar com uma panela de pressão. Tu aumenta a pressão aqui dentro para a água não conseguir ferver a 100 graus. Daí a água vai ferver a, sei lá, 120. Isso quer dizer que a água fica mais quente. Então é melhor para cozinhar uma batata, sei lá o que tu enfiou ali dentro. Um pinhão. Tá aqui tranquilo, gente?